25 de novembro de 2025, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira. Vos saúdo com a paz de Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 2, versículos do 31 ao 45. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras, no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze, e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e os dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá força de ferro, conforme viste o ferro misturado com o barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com o barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo, antes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra, que sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Muito bem, meus queridos. Então nós continuamos com a profecia de Daniel. Ontem eu já expliquei um pouquinho para vocês sobre o texto, a localização histórica do texto de Daniel, mas é sempre oportuno nós fazermos uma lembrança para fixar na cabeça, né? Então o livro de Daniel é uma obra profética, apocalíptica, que é datada do período do exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia aconteceu no século VI a.C., tá? E esta obra foi composta em aramaico, os dois, do capítulo 2 ao capítulo 7, e também em hebraico, o capítulo 1 e os capítulos do 8 ao 12. O seu contexto histórico situa-se durante o domínio babilônico sobre Judá, como acabei de falar, no século VI, quando muitos judeus foram deportados para a Babilônia. Então é sempre importante nós lembrarmos, nesse século VI, no ano 587, a Babilônia invade Jerusalém e leva o povo deportado, o povo para ser escravo no exílio, e destrói tudo, tá? Destrói a cidade toda de Jerusalém, o templo, enfim. E o povo passa a ser escravo no exílio, tá? Então, nós vemos aqui as características principais do texto de Daniel, são as narrativas de resistência, a fidelidade religiosa sob pressão política. Também nós temos as revelações proféticas sobre os reinos que se sucedem até a vinda do reino de Deus. Nós ouvimos hoje, inclusive, essa leitura. Depois tem uma mensagem de esperança e depois uma forte dimensão apocalíptica com visões simbólicas, tá? Então o livro de Daniel, o livro apresenta Daniel como um jovem sábio. Daniel é um intérprete de mistérios divinos, tá? E ele é elevado a posições de autoridade na corte babilônica, tá? Justamente pela sua capacidade de revelar os segredos de Deus, tá? Então, ele é um judeu, mas que por ter esses dons, né, esses dons místicos, o rei da Babilônia pega e o coloca próximo dele, Nabucodonosor, né, que é o rei da Babilônia. Muito bem. Então, essa perícope que nós ouvimos hoje, agora de um contexto geral do livro todo, agora a gente passa para o trecho de hoje. Essa perícope, ela constitui o núcleo central do capítulo 2 do livro de Daniel, onde Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Então, o rei tem um sonho, o rei conta para Daniel, tá? E Daniel interpreta. Olha só. Então, é um texto fundamental para toda a teologia profética do livro de Daniel. Então, esse texto ele estabelece um padrão hermenêutico. Daniel, ele não apenas revela o sonho esquecido pelo rei, mas ele também interpreta à luz da sabedoria divina, tá? Então, nós ouvimos esse texto e há no texto uma sucessão de impérios. Na hora que ele vai interpretar, ele vai proclamar o sonho, há uma sucessão de impérios, né? Quais são esses impérios na interpretação do texto? Vamos ver se vocês acertam. Quais são? Vamos ver. O primeiro é a Babilônia, né? O próprio império do qual Nabucodonosor é rei. Depois da Babilônia é a Pérsia. Depois da Pérsia é a Grécia. Depois da Grécia é Roma, né? Até que Roma foi o último império que governou até a vinda de Jesus, do Messias, né? Jesus Cristo. Então, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, né? Que eu tenho sempre falado para vocês.
né, ao longo de todos esses programas, essas reflexões, que sempre teve um império ameaçador que caminhou junto com o povo de Israel, desde a constituição do povo, desde que o povo foi chamado, né? Então, essa sucessão de impérios é dessa sucessão que fala o sonho de Nabucodonosor, tá? Então, o texto quer mostrar que Deus, gente, o Deus de Israel, ele governa acima de todos os poderes terrenos, até mesmo desses impérios suntuosos, tá? Então, esse texto de hoje, ele é estruturado em duas partes. A descrição da estátua, que vai do versículo 31 a 35, e depois a interpretação que Daniel faz, que vai do versículo 36 até o 45. Tá? Muito bem. Primeiro, o sonho da estátua. Eu não vou hoje fazer uma interpretação versículo por versículo, que vocês puderam notar que o texto é muito comprido, né? Então levaria muito tempo. Então vou fazer nessas duas partes. Primeiro grupo, o sonho da estátua. E depois, a interpretação de Daniel, para a gente poder finalizar sem passar muito do tempo que mais ou menos previsto para a nossa reflexão, tá bom? Então vamos lá. Então a visão da estátua, a visão apresenta uma estátua monumental, com diferentes materiais, como vocês perceberam, cada qual representando a deterioração progressiva em qualidade. O ouro, depois a prata, depois o bronze, depois o ferro. Tá? Então, essa degradação não é apenas material, também é simbólica. E simboliza o enfraquecimento político e moral desses reinos que se sucedem. Para a gente poder entender o texto. Olha, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui e falar para vocês. Os textos bíblicos chamados apocalípticos, né? Eles são muito difíceis porque tem muito simbolismo. Se a gente não estuda, né, a partir de um material, por exemplo, vocês estão estudando o texto comigo a partir dos meus apontamentos, mas se você não estuda a partir de um apontamento de um livro bem estruturado, confiável, você não entende certo o livro. Isso vale para o livro de Daniel, isso vale para o livro do Apocalipse de São João, isso vale para os evangelhos, sobretudo as partes dos evangelhos que são escatológicas, né? Que fala do fim dos tempos. Muito bem, fecha parênteses. Então, para vocês entenderem, se vocês veem que são metais cujo grau de valiosidade ou deterioração é um grau progressivo, né? Ou regressivo, como queira, né? Depende do referencial. O ouro, depois a prata, depois o bronze, depois o ferro, né? Ou progressivo, se você falar o contrário, né? O ferro, depois o bronze, depois a prata, depois o ouro, tanto faz. Então nós vemos aqui uma queda. Na verdade, é uma escada decrescente, né? Porque o ouro, nós vimos que a interpretação de Daniel vai falar: o ouro é a Babilônia, tá? Depois vai mostrar uma pedra cortada, não por mão humana. É claramente de origem divina essa pedra, que indica a intervenção de Deus, a intervenção sobrenatural. Então, a sequência de metais decrescentes em valor, o que significa? Reflete a antiga compreensão histórica. Cada reino é inferior ao anterior, mas também é mais duro e mais opressivo. Então, a mistura de ferro com barro no texto sugere a fragilidade das alianças políticas do último reino. Muito bem. O que essa primeira parte, ensina para a nossa vida? Né? Aqui,
apresentação do sonho de Nabucodonosor. O que representa para a nossa vida? Primeira coisa, não confiar em impérios humanos. Minha gente, todos os poderes mundanos, por mais monumentais, são efêmeros. Outra coisa, reconhecer a soberania divina. A pedra a pedra vinda, não por mão humana, fala ao nosso coração de que Deus permanece enquanto tudo o resto que existe passa. Só Deus permanece. E a esperança da instabilidade, aquilo que parece sólido e eterno, é na verdade frágil como pó. Se nós olharmos não somente a sequência desses 4 impérios, mas se nós analisarmos a história da sociedade humana, qual império resistiu para todo sempre, gente? Qual poder resistiu para todo sempre? Qual governante, né? Qual rei, imperador, monarca, enfim, permaneceu para todo sempre? Não subsistiu um império até hoje. Um império não se manteve para todo sempre até hoje. Então nós vemos aqui que tudo é efêmero se está fora de Deus. Tudo. Eu sempre falo sobre a igreja, né? A igreja católica caminha na história do mundo há mais de 2000 anos. Há 2000 anos. Não é? Ora, na verdade há quase 2000 anos, porque Jesus instituiu a igreja no mistério da cruz, né? No mistério pascal. Então ele tinha mais ou menos 33 anos. Ora, mas a igreja, desde o nascimento de Jesus, ali potencialmente ela já está presente, né? No mistério da encarnação. Então, enfim, mais ou menos 2000 anos. 2000 anos de caminhada a igreja católica tem. E é a única instituição no mundo que subsiste às intempéries da história. Mas não por causa dos homens que a governam, mas por causa da seiva, do sangue que corre nas suas veias, que é o próprio Espírito Santo, que é Deus. É porque é Deus, é de Deus, não é dos homens. Senão já tinha acabado também, gente. Tinha começado com os apóstolos ali, Jesus, e já tinha acabado no primeiro século. Muito bem. Então a segunda parte é a interpretação que Daniel faz desse sonho de Nabucodonosor. E ele identifica os reinos. Né? Ele identifica os reinos. Primeira coisa, a cabeça de ouro, que é o rei babilônico. A cabeça de ouro do sonho é o rei Nabucodonosor. Tá? Depois a segunda coisa, o peito e os braços de prata, que significa o reino persa. Tá? Ora, a Babilônia, Nabucodonosor, foi mais ou menos do século VII até o século VI. Depois a Pérsia, que são os braços e o peito de prata, do século VI ao século IV. Depois o ventre e as coxas, que são de bronze, é o reino grego, helenístico. Nós estávamos vendo leituras de Macabeus que falava sobre essa época. É o reino helenístico, o reino grego, que abrange o século IV até o século I antes de Cristo. Depois nós temos as pernas de ferro, que é o Império Romano, o Reino Romano, que é o século I antes de Cristo, até a sua queda, que nós conhecemos, a queda do Império Romano do Ocidente e depois do Oriente, né? Já depois de Cristo. Então, e depois nós vemos também
os pés mistos, né? Os pés são de ferro e de barro, que significa fragmentação e divisão política dos últimos tempos. Tá? Então, Nabucodonosor, ele é reconhecido como aquele a quem Deus concedeu autoridade. E Daniel fala para ele: você recebeu autoridade de Deus. Mas está estabelecido que o seu reino cederá a outros. Se a gente olhar bem essa profecia, Daniel está falando: Nabucodonosor, você tem poder, tem soberania, né? Você é todo poderoso, mais ou menos, porque outro reino vai te suceder. Ou seja, você vai perder seu poder. No fundo, Daniel está falando isso para ele. E haverá uma deterioração qualitativa, né? Essa deterioração qualitativa não significa fraqueza política imediata. O ferro é mais duro que o ouro, mas é menos nobre. Ou seja, tem coisas que vão melhorar, tem coisas que vão piorar, né? Então, o que a gente tira desse texto para a nossa vida? Primeiro, que a autoridade dessa segunda parte do texto, né? A interpretação do sonho. Que a autoridade vem primeira e unicamente de Deus. Até mesmo reis pagãos recebem de Deus o poder que tem. Outra coisa, nenhuma liderança humana é permanente, né? Nós que somos liderança, você também que é líder, né? Nós somos como mordomos que servem, não como proprietários das nossas responsabilidades. Outra coisa, assim como o ferro e o barro não se misturam, certos compromissos são fundamentalmente incompatíveis, né? Ora, essa parte do ferro e do bronze, do ferro e do barro, perdão, ferro e do barro, que representa a instabilidade, fragmentação, né? Fraqueza. Ela fala muito para nós. Quando nós tentarmos nos unir àquilo que é inconveniente, nós tornaremos a nós mesmos frágeis. Porque depois, quando veio a pedra, que é a força de Deus, né? Tudo se desfez, porque não era conciso. Então, o ferro é forte nele mesmo, mas quando o ferro é moldado com o barro para ser o que é, ele passa a ser fraco, tomar um pouco para si da fragilidade do barro. Dá para entender? Olha, é complicado. Minha gente, um grande ensinamento essa parte. Nos unamos àquilo que nos faz mais fortes e não mais fracos. Nos unamos àqueles que são mais inteligentes e não mais ignorantes. Nos unamos àqueles que são mais santos. Não para nós nos sentirmos pecadores indignos, não, mas para nós nos santificarmos a partir deles. Nos unamos àqueles que têm pensamentos de conquistas, de vitórias, pensamentos altos, não para nós nos sentirmos inferiores, mas para nós nos elevarmos, sairmos da nossa capacidade habitual e nos colocarmos à estatura destes, porque nós podemos em Deus isso. Um grande ensinamento para nós. Um texto fantástico hoje. Um texto fantástico. Depois nós temos até dá para falar um pouquinho mais sobre a questão da pedra e do reino eterno, né? Porque o tempo passa muito depressa, né, gente? A gente vai delongando a reflexão. Mas olha,
Muito simbolismo, né? Muito simbolismo em texto só. Mas essa parte da pedra, esse é o ponto culminante profético, que é a instauração do reino de Deus. Que o reino de Deus não será destruído, não passará a outro povo. Ou seja, não será destruído, ele é irrevogável. Não passará para outro povo, ele é eterno. Destruirá todos os reinos anteriores, ele é superior a todos. Subsistirá para sempre, ele é escatológico. Olha que bonito isso, gente. Tem um simbolismo fantástico esse texto. A pedra cortada do monte, sem auxílio de mão, é inequivocadamente, minha gente, de origem divina. Então, na interpretação cristã tradicional, essa pedra é Jesus Cristo, né? Jesus é a rocha, cuja vinda estabelece o reino de Deus. Então não se trata de um reino político terreno, em primeiro lugar, mas do domínio eterno de Deus sobre a história humana. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, na sua história. Pode ser que você tenha experimentado um pouco dessa degradação representada por esse texto na sua vida, nos acontecimentos, quando as coisas não dão mais certo, quando o que você planejou não sai como você pensa, quando você pensou não saiu como pensou, não sei o que você tem vivido. Uma coisa é certa, o definitivo vem depois, a pedra, Cristo. Ele não passa, ele ninguém vence. É bonito isso, gente. Muito bonito. Então, para concluirmos esse texto de hoje, nós podemos ficar explorando os detalhes de maneira muito fragmentada e pormenorizada, mas não dá tempo, infelizmente. Quem quer fazer isso tem que fazer um curso de exegese bíblica, né? Aqui não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é atualizar também o texto para a vida, né? Então, esse texto de hoje, de Daniel 2, do 31 ao 45, é um pilar da esperança profética bíblica para nós, né? Esse texto ele afirma que, embora os impérios humanos subam e desçam, eles vão se degenerar e cair. Existe uma realidade superior que não está sujeita a essas mudanças. Essa pedra, essa rocha do texto, que é o reino de Deus, que é o próprio Deus. Então, para a vida, para a nossa vida concreta, não depositemos esperança última em sistemas políticos, econômicos, sociais, muito menos em pessoas X, Y, Z, A, B, C, não. Confiança somente em Deus soberano, gente. Aquele que revela o futuro e o cumpre é digno da nossa lealdade total. A fidelidade em tempos de crise, assim como Daniel, ele manteve a sua identidade religiosa, mesmo estando ali falando com o rei babilônico, Nabucodonosor. Nós somos chamados também a viver a nossa fé em contextos adversos, né? Eu sou uma pessoa muito associável, frequento os meios, estou no meio de qualquer pessoa, não tenho preconceito, mas se alguém se posicionar diante de algum diálogo, alguma conversa, eu também tenho o direito de fazê-lo, e de maneira muito tranquila, né? Então, o fim da história já está decidido, Cristo virá e seu reino será consumado. A pedra que destrói a estátua é Jesus Cristo, cuja morte e ressurreição iniciaram o reino vindouro. Portanto, minha gente, concluindo agora nosso programa, diante de qualquer estátua que o mundo erige, seja poder, riqueza, prestígio, violência, o cristão pode afirmar com segurança: aquilo passa, mas Cristo permanece eternamente. Amém. Amém. Muito bem. Queridos, desejo a vocês uma excelente terça-feira, com muita paz, saúde, alegria. Estejamos unidos a esta pedra rochosa que nos sustenta.
né, que é Jesus Cristo. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.